Pessoal, aqui é o professor Luiz e hoje a gente começa com o conteúdo de mapas. Então, o que são mapas? Os mapas são todos iguais? Vocês conseguem me responder isso? Vai, eu vou tomar um cafezinho e vocês respondem. Hum? Mapas, então, primeiro de tudo, o que são mapas? Mapas são a representação espacial no formato visual ou tátil de um determinado espaço ou lugar. O que isso quer dizer? Então é isso, a gente vai pegar, vamos supor que a gente quer representar espacialmente num papel, no nosso smartphone, numa tela de notebook, a gente quer representar a nossa casa, o nosso bairro, o nosso município, etc., estado, país, região em si, esse local que a gente quer, esse espaço, e vai representar então num papel, através de um desenho, através de escrita, a gente vai construir essa representação espacial do que a gente quer representar. Os mapas. Os mapas são. Nessa pergunta dos mapas são todos iguais. Existem vários tipos de mapas. A gente tem mapas históricos, mapas físicos, mapas econômicos, políticos, demográficos. Esses mapas imagéticos, né? O que você quer representar, qual que é o verdadeiro objetivo da representação deste mapa, deste croquis, etc. Dessa representação espacial. Então, como mapa histórico? O mapa histórico ele vai determinar, a principal tentativa de representação deste mapa é localização do tempo. Então, que nem nesse mapa que vocês estão visualizando, ele é a representação de como era o espaço, o espaço da América do Sul, quando espanhóis e portugueses chegaram e ocuparam as terras aqui da América do Sul. Então essa é uma representação no tempo. Vamos ver. Então o mapa histórico é a representação de um determinado espaço de tempo. Isso são mapas históricos. Mapas físicos. Os mapas físicos eles vão representar a altimetria, o relevo, essas questões de como se a gente consegue ver num plano, no caso na smartphone, no notebook, num papel, num livro, etc. Como a gente consegue visualizar o formato 3D. Então, como que a gente consegue, de um plano, observar através das suas legendas, das mostragens, o formato de relevo. Então, vamos supor assim, bem simples, deixa eu aqui pegar uma caneta. Vamos supor, o que são os mapas, então, físicos? É como se a gente pegasse, vou fazer aqui um desenho. A gente vai pegar aqui curvas de nível, uma representação de curvas de nível. O que são curvas de nível? Curvas de nível são quando a gente consegue delimitar num ponto qual que é a altimetria. A altimetria, no caso, vamos supor, se está a 0, se está no nível do mar, se está a 10 metros acima do mar, se está a 100 metros acima do mar. Aqui eu vou colocar uma representação de altimetria. Então, se a gente fosse ver no mapa, o mapa aqui, você vai ver assim, você vai ficar assim, tá, são curvas que vão determinar curvas de linha. O mapa vai apresentar isso, mas a representação do mapa, ele quer dizer isso daqui, ó. Aqui mostrando. Então, que aqui nesta linha aqui, vamos pegar aqui para vocês verem, essa linha, ele estaria 0 no nível do mar, essa estaria 100 e essa estaria 200. Então, essa representação do relevo, na verdade, é a representação plana e essa seria o que ele está querendo mostrar. No caso, a altimetria do relevo. Certo? Então esses são os mapas físicos. Mapas econômicos. Então, nesse mapa que vocês estão visualizando, a gente está aqui visualizando mapas sobre grãos, policultura, monocultura, pastagem, floresta e extrativismo. Então você consegue, através dos símbolos, que nem grãos estão em marrom. Então você observa que no mapa do Brasil, este é o mapa do Brasil, na parte sul a gente tem grãos, na parte centro-oeste temos grãos também, nessa parte mais a marrom, e no nordeste marrom. Mapas políticos, que nem nesse mapa que vocês visualizam, são os mapas relacionados a regiões. Aqui estão em mais azul a parte baixa, região sul, em amarela a região centro-oeste, à esquerda, mais verde, região do norte, à direita, laranja, região nordeste e embaixo o sudoeste. Então esse mapa político ele vai tentar mostrar a organização política não necessariamente pensar em partidos políticos, e sim o formato político das divisões políticas entre estados e entre o Brasil e entre municípios, e entre distritos, bairros, como for a organização espacial política. Legislativa, vamos dispor assim,
como as fronteiras, vamos pensar assim, nas fronteiras entre municípios, entre estados, etc. Então esses são os mapas políticos. Mapas demográficos. Os mapas demográficos, eles querem indicar a questão demográfica. A demografia é a quantidade de pessoas para o objeto de estudo. Nesse mapa que vocês estão vendo, que vocês agora não conseguem ter uma legenda, porque eu vou explicar isso depois, aqui é um mapa sobre a quantidade a proporção de idosos em cada estado. Então, onde está mais escuro, ali no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, mais vermelho bordô, são onde tem mais quantidade de idosos por pessoas, por habitante. E mais amarelo é a quantidade menor de população por habitante, de idosos por habitante no estado. Então, se você for visualizar o Amazonas, os estados do norte têm menos idosos no bojo da sua população. Rio Grande do Sul, o Sudoeste e o Nordeste têm mais idosos por população. Na população tem uma quantidade de idosos maior do que o Amazonas. Então a gente pode pensar, vamos supor que nem isso relacionado à pandemia. Nesses estados que estão próximos ao Oceano Atlântico, tem mais idosos. Logo no começo, principalmente da pandemia, nas primeiras cepas, foram os locais que tiveram mais infecções e mais mortes relacionadas à idade e Covid, o Covid-19. Então é mais ou menos isso que um mapa demográfico vai trazer. Agora vamos pensar no que os itens, o que tem que ter dentro de um mapa para você facilitar a sua leitura. Então, quem constrói um mapa, ele tem que pensar que tem que ter essas informações dentro de um mapa para que o leitor consiga entender. Então, vamos pensar. Itens de um mapa. Vamos ler junto no slide. Título. Então, o título revela o assunto do mapa. Vamos pensar no da demografia. Proporção de idosos por habitante nos estados relacionado à Covid. Isso é um título, então você já lê na leitura, você já sabe do que significa o mapa, ou o que o mapa quer trazer. Fonte. Indica a origem dos dados apresentados e a data a que se refere. Então lá, a fonte é IBGE, o IBGE vai trazer então a proporção de idosos por habitante. E o que se refere, então, e vamos supor que ali vai pegar a quantidade, também uma outra fonte, que é do Ministério da Saúde, com o dado de óbitos ou de infectados de Covid. Então você faz a soma desses dois, você vai trabalhar com esses dois dados para mostrar espacialmente na representação de um mapa o que você quer, que é o título, no caso, né? População de idosos por estado e infectados do Covid. Mais ou menos assim. Orientação. Mostra a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um ícone que indica o norte. Então, daqui a pouco a gente vai ver os exemplos com esses itens. Normalmente, uma rosa dos ventos, então você tem o norte, no caso aqui o norte, aqui o sul. Então, para você que está me vendo, aqui o leste e aqui e aqui o oeste. Então, normalmente tem aqui no cantinho do mapa uma rosa dos ventos ou um triângulozinho que vai indicar o norte. Normalmente no Google Maps ou nos jogos que você vê, sempre tem um triângulozinho que vai dizer o norte. Então você já observa que quando você está olhando, o mapa é o norte. E como se você estivesse me olhando, aqui está um triângulozinho, aqui é então o norte de quem está me vendo. Se eu tivesse assim o norte, então quer dizer que eu estaria, vamos supor que o norte está assim, eu estaria de lado, eu estaria a leste. Então isso daqui vai indicar para onde você tem que observar, onde você vai se espacializar. Lembrando que norte é para frente e não para cima. Lembrem disso. Projeção. Projeção é a distorção feita para adaptar uma superfície esférica, a Terra, por exemplo, então a geóide e tal, para um plano, o papel ou a tela do computador. Então aqui você vai ver qual que é a projeção que foi determinada para fazer o mapa. Esses são mais mapas técnicos. Quando você faz o seu mapa escrito ou desenhado, uma coisa mais não cheia de informações, você não usa muito essa projeção, porque você vai projetar da onde você está vindo. Então, da onde você criou essa projeção. Então, você vai falar assim, projeção, vamos supor, daqui a pouco vocês vão ver os mapas mais técnicos. Então, a projeção é a projeção de Mercator. A projeção tem um nome que a gente vai identificar depois na aula de projeções, as diferentes projeções, mas tem que ter a ideia é que o mapa vai indicar a projeção. Se vai ser um mapa que vai deixar que não vai mexer na área, vai mexer no desenho, no tamanho, mas a área, mas o formato do mapa do continente ou do estado, do município, vai ficar perfeita, mas ele pode sofrer distorção. Então depois a gente vai observar isso nas projeções. Escala cartográfica.
Informa a relação entre o tamanho do espaço real e a redução feita para apresentá-lo. Então é como você pensar num carro, e disso você vê que tem aquelas miniaturas de um carro pequenininho, vamos supor, uma Ferrari. Você tem aqui uma Ferrari grande que está na sua garagem, e daí você tem o carrinho. Então é isso que é a ideia da escala. Você tem o real, e daí você diminui tudo para chegar, vamos supor, você tem só um papel. Então, vamos supor que nesse papel, deixa eu pegar aqui, num papel, você vai pegar aquela Ferrari e vai colocar aqui. Vou desenhar aqui um carrinho para vocês terem uma ideia. Vamos supor que isso fosse a minha Ferrari. Então, a minha Ferrari está lá. Então, o meu tamanho, eu tenho que também me colocar na escala da Ferrari. Então, se eu fosse pensar no tamanho de uma pessoa próxima a esse carro, vamos supor que seria isso daqui. Então, a escala é isso, é você trazer do real, puxar para aquele tamanho que você quer. Então, você diminui ou aumenta aquela informação para colocar, então, na sua projeção, na sua representação cartográfica, na sua representação através do mapa que você está criando. E legenda. Uma das principais partes de um mapa é a legenda. Então, legenda decodifica os símbolos usados entre parênteses, como as cores e as formas, como linhas de diferentes espessuras, para diferenciar, por exemplo, ruas e rodovias. Isso vocês visualizam muito nos mapas dos jogos, nos mapas do Google Maps, nos aplicativos que vocês utilizam para comer, para pedir Uber, etc. Essas são as legendas. Você vai indicar o que é, aonde vai, quais são as diferenças, para não ficar tudo no mesmo bojo. Então, vamos supor, se você está fazendo um mapa mental, um mapa desenho, mostrar, tua mãe está falando assim, vai ali no mercadinho, você tem que pegar tal rua, ela vai colocar o mercadinho, vai colocar o nome da rua, vai colocar, vamos supor, um ponto de referência, aqui tem uma padaria, etc, etc. Isso é a legenda. Aqui vocês estão observando agora o mapa do LoL. Eu peguei mapas de alguns jogos para vocês observarem. Então, se você observar no canto superior esquerdo, você tem ali Shadow Isle, no caso, Ilha das Sombras. Ali é o mapa, ali é o título do mapa. Então você sabe que esse mapa se refere então à Ilha das Sombras, ou Shadow Isle. E ali você vai ver que cada desses nomes que estão em branco são os lugares, vamos supor, como se fossem bairros. Aqui são cada bairro e tem o desenho próximo deles para indicar um local específico que identifique esse bairro. Então ali em Noxus tem como se fosse uma caveira, um castelo de caveira. Ali em Uristan tem um relógio de concreto. Em Place Jungles tem ali as árvores. Para identificar no formato de legenda o que e a proximidade e a localização espacial do que está querendo se mostrar. E ali embaixo, no canto inferior à esquerda, vocês estão observando então ali a Rosa dos Ventos, onde o norte está para cima. Está, no caso, pensando que o mapa não se vê, na verdade o mapa não se olha de frente, esse mapa se olha deitado, né? Como se fosse, não se olha assim, se olha assim, para você identificar norte, sul, leste, oeste. Então, nesse mapa, você tem algumas daqueles itens necessários para você se achar, se você interpretar. Aqui, o mapa do GTA V, onde você visualiza aqui à esquerda, no primeiro quadrado de cima, você observa ali de 0 a 1007. Então, isso quer dizer a legenda, isso é a redução. Cada pedaço daquele tamanho ali que está dizendo, do 0 a coisa, você pode identificar que, se você colocar no mapa, aquilo ali significa a 1000 metros, no caso 1 quilômetro praticamente. Então, a cada pedacinho daquilo ali é 1 quilômetro. Então, se você quisesse imaginar mais ou menos quanto tempo daria, da onde está o personagem, que é o triângulozinho, até chegar, vamos supor, em um lugar, você pode, com seu dedo, medir, para saber, aquilo ali dá 3 quilômetros. Então, você consegue, por essa escala, observar quanto você precisa locomover para ir até o lugar. Embaixo, Downtown Vinewood. Isso é então o bairro. Onde está focado o mapa é desse bairro, Downtown Vinewood. Próximo. No canto direito, na parte superior, você está vendo ali toda a legenda dos lugares. Então ele tem os nomes de onde está o jogador, onde tem a sua safe house, que é a sua casa, onde está lugar para comprar roupa, lugar para fazer tatuagem, lugar para você arrumar o teu carro, lugar para você comprar armas, etc. E no meio você vê que eu coloquei num quadrado a Rosa dos Ventos. Se você observar, não está ali escrito N nem nada, mas você observa que tem norte, sul, leste, oeste. E o jogador, se você observar o triângulozinho em azul, ele está um pouco para a esquerda. Então ele está o quê? A noroeste
Então, se o teu jogador está olhando para o noroeste, isso que está querendo indicar essa informação. E aqui um mapa técnico. Esse é o mapa técnico para vocês observarem, então, como funciona mais ou menos esses itens. Então, a gente tem aqui no canto superior esquerdo a Fundação de Economia e Estatística, que esse é o autor, a gente sabe da onde, quem produziu esse mapa. Em cima, mesorregiões e microrregiões geográficas IBGE Rio Grande do Sul 2009. Então você sabe o que se trata e o ano que foi buscado as informações, que é no caso 2009. No canto esquerdo, legenda, todos os lugares, e aqui você tem o nome de alguns municípios e das regiões, no caso as micro-regiões tem o nome de um município que seria a identificação, no caso de Pelotas, que é 33, está ali, pega Canguçu, Morro Redondo, Piratini, São Lourenço, Arroio do Padre. Então ali está, no caso, está no macro-região, que é a Sudeste Rio Grandense, e 33, que é a meso ou a micro-região de Pelotas, que é a 33. No canto inferior ali você tem as legendas, embaixo tem lá fonte de dados brutos, cartografia e IBGE, ali indica de onde foi retirada então a informação. No canto direito você tem ali exatamente aquele de 0 a 100, se você pegar aquele tamanhinho é 100 km, então se você for olhar, se você quiser do Chuí até a parte de Porto Alegre, você pode de pequenininho, de pedacinho em pedacinho, observar quantos quilômetros em linha reta tem de Chuí até chegar em Porto Alegre. Mais ou menos você pode identificar assim, ou até Pelotas, ou até onde você quiser ir. A Rosa dos Ventos na parte de cima, o N com o triângulozinho que eu estava indicando. E se vocês observaram, tem aqui no canto superior direito e no canto inferior esquerdo, tem ali 50 graus W, 28 graus S, 32 graus S, 55 graus W. Isso é a identificação das coordenadas, para você se localizar. Vamos supor, se eu quiser tacar uma bomba, eu tenho uma informação para onde eu tenho que tacar essa bomba. Se eu quiser fazer o que eu quiser, identificar uma pessoa, eu identifico pelas coordenadas. E é assim que os aplicativos te encontram, através da sua localização que indica a sua coordenada. É assim que funciona. Tá bem? Certo? Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.